Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre vivendo uma vida guiada por princípios. Uma vida guiada por princípios. Abra sua Bíblia em Mateus 7. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Jesus, a tua palavra estará sendo ministrada nessa hora. Que o Senhor, ó Pai, toque o nosso coração. Que o nosso coração seja como terra fértil para recebermos todos os ensinamentos que o Teu Espírito, o Espírito Santo do Senhor, tem para cada um de nós. A começar de mim, Deus, a alcançar também a igreja que está aqui presente, aqueles que estão online, ao vivo, aqueles que verão a gravação depois, que eles sejam tocados pelo Teu Espírito no nome de Jesus. Não por sabedoria humana, mas por sabedoria divina, sabedoria do Senhor. Amém. Amém? Uma vida guiada por princípios. E na última escola, nós estamos fazendo toda segunda-feira a escola de missões, né? E fugiu o nome dele agora? Davi, isso aí. Davi ministrou para nós uma palavra para o nosso coração, e uma das palavras que ele ministrou falando sobre o princípio, né? Ele dizendo que os princípios de Deus, os princípios são fundamentos. Princípios são fundamentos apostólicos, proféticos, fundamentos importantes para que o ser humano possa ter uma vida bem-sucedida sobre a face da terra. É óbvio que nós estamos falando aqui de princípios de eternos, princípios de Deus, amém? Princípios oriundos do coração do Pai. E a Bíblia, ela vai falar, se você abrir comigo em Efésios, abra comigo rapidamente em Efésios. No seu capítulo 2, versículos de número 17. Vamos ler a partir do verso 17, 2:17. Diz assim: vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Quem é a família de Deus? Diga amém. Verso 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, verso 20 vai falar: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Mas o texto continua: sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, nós como igreja do Senhor Jesus somos fundamentados. A igreja primitiva vinha nessa fundamentação desde então sobre os fundamentos dos apóstolos, sobre os ensinamentos, sobre as doutrinas dos apóstolos. Porém, os apóstolos, por sua vez, tinham a sua vida fundamentada na pedra angular, que era consequência disso. Então nós somos fundamentados por Jesus.
nós somos fundamentados por Cristo Jesus, ou precisamos ser fundamentados por Cristo Jesus. Então, os princípios do reino, os princípios de Deus, são os fundamentos que farão com que o que Deus tem construído em nós permaneça de pé. Porque se você for orar uma obra, e essa obra for mal fundamentada, o que vai acontecer? Ela vai vir a chuva, vai vir o vento, vai vir um terremoto, e essa casa vai ruir. Agora, se ela for bem fundamentada, suas fundações, seus fundamentos forem bem fundamentados, a sua estrutura for bem sólida, bem firmada sobre uma rocha, sobre um solo firmado, pode vir tempestade, pode vir terremoto, e essa casa permanecerá de pé. Então, os princípios, uma vida guiada por princípios, uma vida guiada pelos princípios de Deus, ela é uma vida que se torna uma vida sustentada por Deus, sustentada pela palavra de Deus, e se torna uma vida fortificada em Deus, fazendo com que não importa a luta, não importa as circunstâncias que venham, você permanece de pé em Cristo Jesus. É como uma palmeira que verga com tanto vento, verga de tocar o chão, porém quando o vento passa, ela volta para o seu estado original. E a ideia de viver nos princípios de Deus é exatamente essa. Porque existem pessoas que têm um encontro raso com Deus. E quando elas têm um encontro raso com Deus, elas não conseguem fundamentar ou aprofundar os seus fundamentos devidamente para que essa obra possa ser bem construída. Ela tem um encontro superficial com Deus, ela tem um encontro superficial com a palavra. Essa palavra ela não consegue criar raízes. Por isso, quando nós falamos aqui de você escutar, às vezes você escuta, você até, nossa, que palavra, uau, que louvor, uau, que culto maravilhoso, sentir a presença de Deus, mas aquilo é raso, aquilo se torna apenas na superfície, ela não consegue aprofundar, fazendo com que você, ou fazendo com que a pessoa que não permite esse aprofundamento se torne uma pessoa instável. Ela se torna uma pessoa estável. Hoje ela vem no culto, hoje ela busca Deus, hoje ela está levantando as mãos, hoje ela chora, mas chega na segunda, na terça, na quarta-feira, ela não consegue firmar-se. Ela não consegue permanecer naquele gozo, naquela alegria que ela teve um contato raso no domingo, por exemplo. Então, uma vida que é fundamentada, aprofundada nos fundamentos de Cristo, ela consegue ter um encontro com Jesus hoje. E daqui 7 dias ela continua firmada em Jesus, porque o encontro foi real. E quando fala de encontro, quando você vai ver o original da palavra, encontro vai falar de marca. Encontro vai falar de deixar uma marca. É como se um objeto tocasse o outro e de repente aquela marca ficasse por conta daquele encontro. Aquele objeto pode estar agora quilômetros e quilômetros de distância, mas você vai sempre lembrar que aquele objeto chocou-se com outro. Você vai sempre lembrar disso, porque o encontro traz marcas. Então, quando Jesus ele quer encontrar conosco, quando ele quer, e ele marca esse encontro, amém? Ele tem sempre marcado esse encontro conosco. A gente que às vezes falta o encontro. A gente dá bolo em Deus, muitas das vezes. E esse encontro, ele acaba não acontecendo, ou seja, a marca não acontece. Então, Jesus, ele quer nos marcar, ele quer aprofundar a sua palavra, aprofundar a sua presença, a sua vida em nós, nos fundamentando nele, para que possamos ter uma vida impactada pela presença dele. E assim nos tornemos pessoas estáveis, não instáveis. Chega a dar nervoso, chega a dar um calafrio, arrepia o cabelo da língua. Quando a pessoa ela não consegue estar estável em Deus, mesmo sabendo de tudo, mesmo ouvindo de tudo, mesmo tendo uma Bíblia debaixo do braço, mesmo dizendo que teve encontros com Deus,
Mas se verdadeiramente esses encontros fossem reais, essa pessoa estaria num outro patamar de vida, numa outra dimensão. Então nós precisamos ser fundamentados por esses princípios. E são princípios poderosos, são princípios que mudam a nossa vida, queridos. E é notório quando você vê uma pessoa fundamentada nos princípios de Deus. Você vê não só isso na fisionomia dela, você vê isso na roupa dela, você vê isso na fala dela, você vê isso no comportamento dela, você vê isso na dedicação dela, você vê isso na forma como ela lida com a obra de Deus, você vê isso quando ela lida com as pessoas, você vê isso quando ela lida com autoridades, você vê isso quando ela lida com a igreja, com seus pastores, com seus líderes, com a economia, com a política. Você vê, é notório você ver uma pessoa que é fundamentada em princípios de Deus. Você olha para a vida de Daniel, um homem que era libado, um homem que era estudado, um homem que era inteligente, um homem que era fora de sério. Um homem que tinha Deus como seu centro de adoração, como o seu único alvo de adoração. Mas quando Daniel sai de Jerusalém e ele é levado cativo para a Babilônia, você acha que ele vai se corromper. Porque a Babilônia, diferente de Jerusalém, de Israel, era o centro de adoração pagã. A Babilônia era um centro de adoração pagã poderoso, assim como Jerusalém e Israel era o centro de adoração a Deus de maneira poderosa. Então, quando você vê Daniel saindo de Israel e sendo colocado, portado em Babilônia, você imagina, esse homem não vai durar muito tempo. Porque ele está saindo de um ambiente celestial, de um ambiente de Deus, e sendo colocado num ambiente de trevas. Só que você vai ler a Bíblia e em nenhum momento Daniel ele se corrompe. Ele já chega colocando regras. Ele já chega honrando os princípios a qual ele foi ensinado. Olha, eu não vou comer da comida desses deuses aí não. Eu não vou comer dessa comida. Me dá chuchu, me dá abóbora, me dá batata, me dá beterraba, mais o que de legume? Abobrinha, repolho, cebola, me dá isso. E você vai ver que daqui a um tempo eu vou estar melhor do que eles. Em outras palavras, tá, irmãos? Então o eunuco lá, o guarda lá, falou, então vamos fazer isso. E acaba o tempo, ele está mais saudável do que aqueles que comeram carne, torresmo, bacon, carne assada, churrasco, tinha toda hora. Porque Daniel colocou no seu coração não se contaminar com Babilônia. E quando Daniel se coloca nessa condição, você vai ver que Daniel ele não está sendo fiel a princípios humanos. Ele está sendo fiel a princípios eternos. Quando Daniel sai da Babilônia e sai de Israel e vai para a Babilônia e não se contamina, se coloca no seu coração não se contaminar com a Babilônia, ele não está falando ali para se aparecer. Ele não está dizendo aquilo ali para mostrar para o seu pastor. Ele está fazendo aquilo ali porque ele tem os princípios eternos muito bem firmados dentro dele. E quando ele olha para a Babilônia, ele já percebe, não, aqui não é o meu lugar. Mas como eu estou cativo, estou preso, eu vou transformar este ambiente. Eu vou transformar esse lugar. Eu vou ser um diferencial na Babilônia. Irmãos, olha a vida de Daniel. Olha a vida dos seus amigos. Pessoas que também eram libadas, pessoas que eram fiéis, assim como Daniel era. Até para a fornalha esses amigos foram. Passeando. Eu acho que eles estavam passeando aí em Teixeira esses dias aí. De tão quente que isso estava aí. Olha ali, Sadraque, Mesaque, ali, ó, de boas. Até para lá eles foram e saíram ilesos. Porque quando o rei Nabucodonosor falou assim, vocês têm que se prostrar diante da minha estátua. Eles falaram assim, esse joelhinho aqui, ó, pertence só a um Deus. Princípios firmados. Por que eles não poderiam se curvar? Ninguém estava vendo eles. Eles estavam numa terra pagã. Eles estavam num centro de adoração pagã. E se eles não fizessem isso, eles seriam mortos? Ninguém está vendo, a gente está na miséria mesmo. Nós estamos cativos aqui mesmo. Vamos nos sujeitar? Por conta dos princípios firmados,
fundamentados no coração daqueles homens, eles, mesmo que as pessoas não os vissem, eles não se curvaram diante da estátua. Saíram ilesos daquela fornalha. Quem teve que se curvar diante de Deus foi Nabucodonosor e seu povo. A partir de hoje, vamos adorar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha só. Pessoas firmadas. Pessoas que não estão preocupadas em mostrar seus princípios dentro de uma igreja. Porque aqui é mole, é fácil, queridos. Está todo mundo bonitinho, bem arrumadinho, com uma Bíblia debaixo do braço. É fácil mostrar princípios num lugar onde há luz, num lugar onde há... É muito simples, é muito fácil. Porém, mostrar princípios numa terra arrasada é que faz toda a diferença. E aí você vai ver Daniel rompendo gerações. Os reis morriam e voltavam e encontravam Daniel reto, como um dos principais de Babilônia. Um homem que tinha princípios eternos fundamentados em si. Porque ele fazia assim porque ele tinha tempo, ele fazia isso porque... Não, ele fazia isso porque ele sabia. Ele teve um encontro com Deus. Ele foi marcado. E esta marca trouxe mudança dentro do seu interior. Essa marca trouxe diferenças dentro do seu coração que ele... Não, eu não posso mais me contaminar. Eu não posso mais me sujar com a mesa do rei. Eu não posso mais servir a outro Deus que não seja o Senhor. Por isso que muito mais do que você apenas ouvir aquilo que você está ouvindo nessa noite, muito mais do que você ouvir uma boa pregação, é saber fazer com aquilo que você ouviu. Muito mais importante do que simplesmente você vir ao culto, nossa, que palavra maravilhosa. É você colocar no seu coração o que você fará com aquilo que você está ouvindo. Qual o entendimento da palavra de Deus que você estará colocando em prática. Então, muito mais do que simplesmente você ouvir aquilo que você está ouvindo aqui nessa noite, é você colocar em prática aquilo que você está ouvindo, porque isso vai fundamentar o teu coração nas Escrituras. Isso vai fundamentar o seu coração em Jesus. E isso é muito importante, queridos, muito importante. Então, viver os princípios do reino, viver os princípios de Deus, ele é muito mais do que simplesmente gravar princípios, gravar frases, Não, é muito mais do que isso. É um estilo de vida. É uma forma diferenciada de viver. Viver por princípios eternos é você realmente mostrar para o mundo que você é uma pessoa diferente. Como nós lemos aqui em Efésios 2. Nós lemos aqui, olha, Paulo está dizendo assim, ele nos evangelizou paz, a nós que estávamos longe e também os que estavam perto. Porque agora por ele ambos temos acesso ao Pai. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos. E sois da família de Deus. Você é conhecido pela família que você tem. Da família que você faz parte. Então, se Paulo está dizendo assim, olha, agora você é outra pessoa, você é co-cidadão dos santos. Você não é mais estrangeiro, você agora é da família de Deus. Então, essa pessoa, nós que vivemos como a família de Deus, precisamos andar dentro dos princípios de Deus, do próprio Deus. Então ela muda a sua forma de viver, querido. Ela muda a sua forma de existir. Você não existe mais para você mesmo. Você não existe mais para as suas questões. Você não existe mais para a sua profissão. Você não existe mais para satisfazer os seus egos, as suas satisfações. Você existe para satisfazer o coração do Pai. Você existe para satisfazer o coração de Deus. E todas as vezes que você burlar isso, todas as vezes que você não cumprir isso, o seu coração se distancia ainda mais de Deus.
O seu coração denota que o seu coração não está firmado em Jesus. Se você quer ter uma vida transformada, uma forma de viver transformada como realmente participante da família de Deus, você precisa fundamentar o teu coração nos princípios eternos. A chave está aí. A chave não está na força do seu braço. A chave não está em você fazer coisas naturais para você se distanciar dos problemas. A chave está em você fundamentar o teu coração nos princípios eternos, porque isso vai fundamentar a sua fé. Isso vai te fortalecer para que quando o vento vier, você permanecer inabalável. Quando agimos olhando só para as circunstâncias, temos a sensação de estarmos andando em círculos. É a sensação da pessoa que não consegue viver uma vida libada diante de Deus. É a sensação da pessoa que não consegue viver uma vida fundamentada, firmada em Jesus. Hoje ela está aqui, amanhã ela está aqui. Aí depois da manhã ela é como uma roda gigante. Ela está embaixo, daqui a pouco ela está super feliz, adorando a Deus, servindo a Deus. Oh, aleluia, Pai do Senhor, varão, glória a Deus. Aí no outro dia ela está aqui no meio. Opa, tudo bom? Aí depois ela desce, nem te cumprimenta. Porque ela vive uma inconstância. Ela vive andando em círculos. O que fez Josué e Caleb vencer no deserto foram os princípios eternos firmados dentro deles. Os anos se passaram e quando a terra foi dividida, eles falaram assim: olha, a minha fé está inabalável como no dia que eu ouvi as promessas de Deus. Isso significa que o coração deles estavam firmados, fundamentados. De contrapartida, o povo: eu quero voltar para o Egito. Eu quero voltar para lá. Porque o coração deles não estavam fundamentados em Jesus. Estavam fundamentados no Egito, na Babilônia, no mundo. Nós damos voltas. Nos esforçamos demais. Mas nada daquilo ali gera resultado. Porque o nosso esforço se torna um esforço na força do braço. Mas quando fundamentamos Jesus no nosso coração, os princípios eternos, não é na força do nosso braço que agimos, mas é na força daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. A mudança está nas nossas mãos. A gente às vezes terceiriza, coloca que a mudança da nossa vida está nas mãos de Deus. Não, Deus já fez. Deus já mudou. Deus já mudou. Mas só que nós precisamos tomar posse. Ele já mudou, queridos. Ele já tem determinado a sua mudança. Ele já tem determinado o que você se tornará. Se você se posicionar. Se eu me posicionar. Fundamentando meu coração nele. Filipenses está dizendo assim, capítulo 3, verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É uma pessoa que está sendo fundamentada em Jesus, está alinhada com os planos de Deus, com os propósitos eternos, e ela segue andando e caminhando rumo à Nova Canaã. Quando aprendemos a viver por princípios, então temos a nossa mente trazida cativa à cruz de Cristo. E nossas decisões serão orientadas de acordo com a visão de Deus para as nossas vidas. Queridos, a nossa mente e o nosso coração, ele erra. Nós erramos nos nossos posicionamentos, nós erramos nas nossas atitudes, porque o nosso coração e a nossa mente não está cativa na cruz. Ela não está fundamentada na cruz de Cristo. Ela não está ligada nos princípios da cruz que tem para nos ensinar.
Porque tomamos decisões segundo a nossa vontade, tomamos decisões segundo o nosso desejo naquele momento. Se o meu desejo hoje é pecar, eu vou pecar, não interessa, não importa. Se o meu desejo hoje é ir à igreja, eu vou à igreja, não importa. São desejos da alma, são desejos carnais, são desejos naturais. Isso torna você um escravo de si mesmo. Mas quando nos submetemos e colocamos o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, não são mais as nossas vontades que nos regem. O que rege a nossa vida é o princípio eterno. O que rege a nossa vida são os princípios eternos. É aquilo que Jesus já tem designado para o nosso coração. Aqui nós temos, assim, depois que nós colocamos o nosso coração e a nossa mente em Cristo, na cruz de Cristo, nós temos o nosso eu forjado e passamos a entender e a viver os fundamentos do reino. Queridos, você só entende e vive os fundamentos do reino se você morrer. Se você não morrer, você não entende e você não vive os fundamentos do reino. Você terá desculpa para tudo. Você terá desculpa para tudo. Eu errei porque meus pais erraram. Eu sou assim porque eu estou preso. Você tem desculpa para tudo porque você não entendeu. Você não compreendeu, você não aprofundou a sua vida em Jesus. Para você entender e viver os fundamentos do eternos, você e eu precisamos morrer. Fala para o teu irmão, morre. Temos que morrer, queridos. Porque da mesma forma que ele morreu, nós precisamos morrer. Mas da mesma forma que ele ressuscitou, nós seremos ressuscitados. A morte, ela não vem sozinha. Você morre para ressuscitar. Você não morre para ficar morto. Você morre em Cristo, mas revive em Cristo. E essa é a chave. Porque quando você morre em Cristo, quando você prega a sua vida na cruz, seu coração, sua mente na cruz, você está dizendo para Jesus, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quando você sai da cruz, ressurreto, agora uma nova criatura em Cristo Jesus, você passa a viver os princípios eternos. Você passa a ser uma outra pessoa. As pessoas do seu trabalho te veem de uma outra forma. As pessoas da sua escola te veem de outra forma. A sua família te vê de outra forma. Porque você é uma nova criatura. Quando Paulo está falando de uma nova criatura, ele está falando sobre isso. Ele está falando de uma vida que morre para Cristo, mas que também ressurge em Cristo, com princípios corretos e eternos. Fala mais uma vez, ficou bonito, morre. Princípios eternos. Eu quero falar alguns princípios aqui nessa noite. Primeiro princípio, princípio do caráter. Fala comigo, princípio do caráter. 1 Pedro 1,16. Primeira Pedro 1,16. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou. Sede santos, porque eu sou santo. Caráter, o que significa caráter? É o conjunto de qualidades, defeitos e hábitos de cada indivíduo. Ou seja, caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo. Caráter, ele vai falar das suas qualificações como indivíduo. Sejam elas boas, sejam elas ruins. Com isso, embora estejamos acostumados a ouvir muitas pessoas dizerem:
aquele cara, aquele homem, aquela mulher é uma pessoa sem caráter. Na verdade, ela tem caráter, só que um caráter deformado. Não há ninguém na face da terra que não tenha caráter. Todos nós temos caráter. Agora depende da qualidade do caráter. O tipo de caráter que a pessoa tem. Acontece que às vezes esse caráter ele é mau, ele é ruim. Enquanto Jesus quer transformar o nosso caráter ruim em um caráter santificado pela sua presença. Sede santos como eu sou santo. Não é só ser santo para Ele, é ser santo também para as pessoas. É ser santo para a sua família. É ser santo para a sua escola. É ser santo no seu trabalho. Ser santo com a sua igreja. Ser santo com as pessoas que estão ao seu redor. Ser santo, ou seja, carregar um caráter de Deus na sua vida. O caráter de Cristo. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. O caráter são marcas que revelam o tipo de qualidade dos nossos pensamentos e propósitos. A forma como você pensa, o propósito de vida que você tem dedicados, demonstra o seu caráter, revela o seu caráter. Então, queridos, cuidado com aquilo que você tem colocado nos seus olhos. Cuidado com aquilo que você tem colocado na sua boca. Cuidado com aquilo que você tem, para aquilo que você tem emprestado aos seus ouvidos. Cuidado com aquilo que você toca. Cuidado. Porque geralmente aquilo que você toca, aquilo que você fala, aquilo que você vê, demonstra o seu caráter. E será que este caráter, ele é um caráter aprovado por Deus? Isso é sério, irmãos. Isso é para nós. É um momento que você fala glória a Deus. Difícil falar glória a Deus. Se eu falar assim, você vai ganhar uma casa. Mas é um princípio que te fará entrar na eternidade. Princípios eternos. O reino de Deus não negocia princípios. Deus não negocia princípios, querido, não negocia. Se você não sabia disso, saiba hoje. Deus não negocia princípios. Ah, tá bom, irmã Lia. Dona Lia, a senhora não cumpriu esse princípio, tudo bem, a senhora foi boazinha. Não, Deus não faz isso. Deus não negocia princípios. No livro de Gênesis está escrito assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, quando criou o homem, Ele colocou dentro de nós o seu caráter, seu espírito, sua personalidade. Ou seja, Deus formou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Só que o pecado foi lá e contaminou o homem, rompendo com o caráter, rompendo com o espírito, rompendo com a personalidade de Deus na vida do homem, sujando, contaminando o homem. Assim fazendo o homem se distanciar, um abismo de distância de Deus. Mas agora é o momento de você dar glória a Deus. Calma, espera. Mas Jesus veio e restaurou o nosso caráter. Deus, quando olha para mim e para você, Ele vê o caráter do Filho em você. Eu falei assim: você foi lavado e redimido pelo sangue do meu Filho. Entra, que eu quero falar com você, eu quero ter comunhão com você. Mas isso tudo se nós tomarmos posse, querido. Ele fez por todos, mas nem todos têm isso. Porque nem todos tomaram posse disso. Ele veio para o que era seu, mas os seus. Mas todos aqueles que o receberam e creram em seu nome foram dignos de serem chamados filhos de Deus. Só os que recebem, só os que vestem tomam posse do caráter de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A pessoa que tem o caráter
maligno ou é uma pessoa de mau caráter, nós podemos dizer que ela está ligada diretamente às obras da carne de Gálatas 5:16. Quando você lê ali as obras da carne, você vê uma pessoa mau caráter. E as pessoas de bom caráter? O fruto do Espírito. Então, se você carrega o fruto do Espírito dentro de si, querido, você é uma pessoa de bom caráter. Pastor, eu não tenho não. É difícil. Nós precisamos clamar para que o sangue de Jesus nos restaure todos os dias. Princípio do caráter. Não negocie. Queridos, preciso falar isso, mas com muita responsabilidade no meu coração. Nós estamos vivendo um tempo agora de política. Estamos vivendo um tempo agora que as pessoas, quase meio mundo é vereador e outro meio mundo é prefeito. Talvez aqui tenha um bocado de vereador e eu não sei. Não negocie seu voto. Não venda seu voto. Porque isso fala de um mau caráter. Porque hoje você vende o seu voto para que amanhã, possivelmente, este político venda os seus bens, roube o que você tem de direito. E é assim que acontece. Um bom político, ele não precisa comprar seu voto, ele conquista o seu voto. Um bom político, ele tem suas ideias, seus princípios, ele tem a sua cartilha, ele apresenta, e se você concorda, você vota naquela pessoa. Se você não concorda, passar bem, Deus abençoe, próximo. Não venda o seu voto. Isso faz parte de um caráter. E queridos, a gente fala, política e igreja não combina. Queridos, a igreja, ela é a igreja. Nada pode corromper a igreja. Mas a igreja, ela precisa atuar em todas as frentes. A igreja, ela precisa atuar em todos os segmentos. É a igreja que atua nos segmentos, não são os segmentos que atuam na igreja. Você está entendendo a diferença? Somos nós que precisamos guerrear e vencer o inimigo, vencer o diabo e ter pessoas de bom caráter. Ou seja, princípios, pessoas de princípios eternos dentro da política, dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, para que aquela instituição e as pessoas que fazem parte daquela instituição, ou do nosso município, do nosso estado, do nosso país, sejam abençoados por princípios eternos. Por favor, queridos, não venda o seu voto. Ele vai me ajudar nisso. Não faça isso. Porque você está vendendo o seu voto. Você está se colocando no mesmo patamar que ele. No dia que ele roubar, no dia que ele for um corrupto, se for um corrupto, você estará fazendo parte disso. Cuidado. Tem dúvida? Pergunte. Pode chamar. Pastor, me ajuda, eu estou com uma dúvida. Quero votar em fulano, quero votar em si. Me pergunte, eu quero te ajudar. Para que a gente acerte junto. Não venda seu voto. Não venda. Por nada. Por uma cirurgia, por nada. Hoje então é fácil. Conseguiu uma cirurgia. Pronto, vou votar nele porque ele conseguiu. Cuidado. Porque você pode estar colocando um mau caráter lá dentro por conta de uma cirurgia. Por conta de um remédio. Salvou a sua vida naquele momento, mas ela pode prejudicar você lá na frente. Deus não negocia princípios. Fala comigo. Deus não negocia princípios. Amém ou não amém? Segundo princípio. Princípio da mordomia. Princípio da mordomia. Aparelho agarra demais. Princípio da mordomia. Gênesis 2:15. Tomou, pois, Deus, o Senhor Deus, ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Deus colocou o homem no jardim do Éden
para o cultivar e o guardar. A palavra mordomia significa cuidado, zelo, responsabilidade, administração de bens materiais e também bens imateriais. É uma pessoa que é chamada, é um princípio do reino de Deus que nos chama a ter responsabilidade, não só com aquilo que nós vemos, mas com aquilo que nós também não conseguimos tocar, com aquilo que nós também não vemos. É responsabilidade com a nossa família, é responsabilidade com as pessoas ao nosso redor, mas também é responsabilidade com os dons que Deus colocou dentro de nós. O mordomo tem o dever de cuidar de algo que lhe foi confiado como se fosse dele. O mordomo não é dono de nada, o mordomo está apenas a cuidar de algo que é de alguém. Deus colocou o homem no jardim e falou: cuida do jardim. O jardim era de quem? De Deus. Mas quem cuidou do jardim? Adão e Eva. Eles cuidaram do jardim, mas o jardim não era deles. Queridos, nós estamos numa condição de mordomia. Você não é dono de nada que você tem. Nada. Se você tem uma vida fundamentada nos princípios eternos, se você tem uma vida em Cristo Jesus, tudo que você tem é emprestado, é para que você cuide, porque tudo que você tem pertence a Ele. Seus filhos não são de vocês. Meus filhos não são meus. A igreja não é nossa, a igreja não é minha. Esses móveis não são nossos. Essa roupa não é nossa. Os nossos carros, motos, bicicletas não são nossos. Hã? Nossas pernas. Quem não tem nada disso tem perna. Suas roupas, seu computador. Tô de olho. Tudo que você tem, nada é seu, é dele, é emprestado. Deus te colocou na terra com a simples responsabilidade. Eric, cuida disso para mim. Porque se fosse seu, no dia que você fosse assunto aos céus, você traria tudo para você. Se fosse seu, você levaria a sua roupa. Se fosse seu, você levaria o seu dinheiro. Se fosse seu, você levaria seus filhos. Mas não, no dia que Jesus vier te buscar e me buscar, é só você que importa. Então por isso que tudo que você tem é para que você cuide. Deus sempre nos deu coisas para que cuidemos e zelemos, tanto de propriedades internas como propriedades externas. Nosso corpo, nossa mente, nossos bens materiais, nossos dons, nossos filhos, as pessoas, nosso ministério, a natureza e assim por diante. Tudo que Deus nos deu é para que nós administremos, é para que nós cuidemos para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não são algumas coisas, são todas as coisas. Você sabe pregar, é Deus que te deu para que você cuide para Ele. Você sabe cantar, então cante para Ele, porque Ele te deu para que você cuide para Ele. Você sabe mexer com madeira, monta móveis com uma excelência, você faz isso para Ele, porque Ele te deu isso para você cuidar. Ele te deu o dom para cuidar de pessoas, para curar pessoas, fazer curativos, cuidar, fazer exames, cuidar dessas pessoas que estão doentes. Foi Deus que te deu para que você cuide. Deus te deu o dom de fazer uma linguiça que Teixeira de Freitas está em peso, está enlouquecida. Vem para cá, Brasil, linguiça aí, ó, top demais. Não é não, não é? Mas nada é seu, Sérgio. Nem da Ana Cristina que está não vendo aí pela internet. Nada é seu, tudo é dele, é para ele. Você foi chamado para administrar. Então por isso, querido, que quando Deus te pede algo, Ele não está pedindo algo que é seu, Ele está pedindo algo que é dele. Esse é o princípio mais poderoso, um dos princípios, né, mais poderosos que existe. O princípio da mordomia, do serviço. Você foi chamado para cuidar das coisas de Deus. 1 Timóteo 4,14. 1 Timóteo 4,14. Não se façais negligentes para com o dom que há em ti.
a qual foi concedido mediante profecia com imposição de mãos do presbitério. Não seja negligente com o dom que Deus te deu, porque quando Deus te deu um dom é para que você cuide, você faça, reproduza para Ele. Em Apocalipse, o Senhor exorta o anjo da igreja em Filadélfia, que diz assim, Apocalipse 3:11: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Está falando de administrar, cuidar muito bem daquilo que Deus te deu, com responsabilidade, queridos. E essa não é uma responsabilidade de uma pessoa, é responsabilidade individual. Se Deus te deu, é para que você cuide, não é para que eu cuide. Ah não, o pastor vai cuidar disso para mim. Não, é você, Deus te deu para você. Eu vou te ajudar a você cuidar do que Deus te deu. O inimigo do princípio da mordomia é a negligência. Segundo Crônicas 29:11: filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes meus ministros e queimardes incenso. Não sejais negligentes. Provérbios 18:9: o que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. Tem gente que desperdiça as coisas que Deus vai dando e depois pede a Deus de volta, de novo: Deus, eu perdi. Aí Deus vai para você: mas eu te dei para você cuidar, como é que você perdeu, gente? Faz isso não, menino. Agora ficou sem, porque eu dei para você, você perdeu. Tudo é dele. Tudo é para ele. Tudo. Jesus explicando a parábola ali dos talentos, ele fala assim: respondendo porém o seu senhor, disse-lhes: servo mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Mateus 25:26. Está falando da parábola dos talentos. Ele dá 5 talentos para um, 3 para outro e 1 para outro. Os 5, o que recebe 5, ele cuida dos 5 e granjeia os 5. Quando ele devolve 10. O que recebeu 3, cuida dos 3, granjeia os 3 e devolve 6. E o que recebe 1, servo é muito ruim, né? Se eu perder esse talento, eu estou lascado. Esconde na terra. Quando ele voltar, eu devolvo o talento. Deus olha para aquele homem e fala assim: você não fez nada com esse talento. Você simplesmente escondeu debaixo da terra. Você foi negligente, você foi mau. Deus te deu para um propósito, para que você cuide daquilo que Deus te deu. Princípio da mordomia. Somos mordomos de Deus, precisamos entender que tudo que temos foi Ele que nos deu. Se quisermos comer o melhor dessa terra, vamos ter que saber administrar tudo aquilo que nos é dado. Se formos fiel ao Senhor, Ele nos suprirá em tudo segundo as suas riquezas em glória. Deus te deu para que você plante e para que você colha. Lei da semeadura. Terceiro princípio. Princípio da semeadura. Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Queridos, não pense que tudo que você semeia vai passar em vão. Você vai colher o que você semeia. Tudo. Se você semear bênçãos, você vai colher glória a Deus, aleluia. Mas se você semear maldição, você colherá a maldição. Se você semear santidade, você colherá a vida santa, santidade. Se você semear vida de prostituição, vida de miséria, você vai colher vida de prostituição e miséria. Às vezes temos dificuldade em compreender esse princípio, porque entendemos que ela só se dá, esse princípio só se dá de forma econômica, no dinheiro.
E a lei da semeadura não tem a ver apenas com dinheiro. Toda vez que você fala sobre semeadura, às vezes vem na nossa cabeça, dinheiro. Então eu vou colher lá, vou semear 30 para eu colher mais 30. Deus não é só nisso. Aqueles que já trabalham na agricultura têm um entendimento da lei da semeadura. Porque eles têm um entendimento de que para que eles colham banana, eles precisam semear banana. É semente a banana? Muda da banana. Semente, né? Eu fiquei em dúvida agora. Deu para ver que eu não trabalho com agricultura. Para você colher laranja, você tem que pegar os carocinhos da laranja e... Isso eu sei, porque eu sei que tem que fazer muda. Todo o processo. Eu chamar aqui para dar uma aula de agricultura aqui, tem os roceiros aqui para dar aula. E a lei da semeadura, ela vai depender de algumas condições. Primeiro é a espécie da semente. Depois a qualidade da semente, a qualidade do solo e o tempo de plantar de cada semente. Então nós precisamos nos ater no tipo, na qualidade da semente, na qualidade do solo e no tempo de plantio de cada semente. A lei da semeadura, ela não é igual para todas as sementes. Existem sementes que você planta hoje e você vai colher amanhã. Isso não estou falando no sentido espiritual, tá, irmãos? Você planta hoje uma semente, mas tem outra semente que você vai colher dali um mês. Então, tem outro tipo de semente que você vai semear hoje e vai colher daqui 6 meses. Quanto tempo uma jabuticaba demora para dar? 2 anos e meio. Você planta mandioca hoje, quanto tempo que ela fica boa? Mandioca, aipim? 8 meses a 1 ano. Você planta hoje a mandioca. Só dali 1 ano que você vai poder tirar a mandioca para você comer. Dependendo ainda. Então a lei da semeadura é diferente. Ela é diferente. Adão e Eva, quando foram colocados no jardim do Éden, eles foram colocados sobre uma ordem. De toda a árvore do jardim comereis, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, pois no dia de comeres, certamente morrereis. Deus está dando a letra para eles. Se vocês semearem, vocês vão colher. Quando desobedeceram a Deus, plantaram desobediência e rapidamente colheram morte espiritual. Não tardou e o homem conheceu bem de perto, a morte. Primeiro de um animal, para fazer roupa para si. Depois, a sua própria vida. Depois, a morte do seu filho Abel. E assim sucessivamente. Colheram desobediência. Semearam desobediência. Colheram morte. Oséias 8:7. Porque semearam vento e cegarão tormenta. Não haverá seara. A erva não dará farinha. Se a der, tragá-lo-ão aos estrangeiros. Lucas 6:38. Dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida que medirdes, também vos medirão de novo. Da mesma medida que medirdes, serão medidos de novo. A lei da semeadura funciona para qualquer área da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Quer colher vida santa? Semeie vida santa. Semeie devoção a Deus. Um caráter libado, provado diante do Senhor. E você vai colher santidade. Derrubar o lenço em cima. Do lado. Na sociedade que vivemos hoje, tão imediatista, pensamos sempre em retornos rápidos.
Mas devemos ter em mente que o nosso dever é plantar e também regar, mas o crescimento da semente vem do Senhor, no tempo do Senhor. A nossa função é plantar, queridos. A nossa função é semear e colher e cuidar da semente. Regá-la, cuidar dela, para que ela cresça segundo o tempo de Deus. Quanto mais rápido fizermos, mais rápido a semeadura vai chegar. A colheita vai chegar. Quanto mais rápida a semeadura, mais rápida a colheita chegará. Enquanto demorarmos a semear, mais tempo demorará para colher. Por isso tem que começar hoje. É hoje. Fala comigo, é hoje. É hoje. Quarto. Princípio do autogoverno. Fala comigo, princípio do autogoverno. Provérbios 25, 28. Como cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Autogoverno. Falamos sobre o governo de Deus. E agora estamos falando sobre o autogoverno. Governar significa ter domínio, autoridade sobre algo e alguém. Autogoverno significa ter controle, domínio próprio sobre as diversas áreas da sua vida. Então uma coisa é você quando está debaixo do governo de Deus. Deus te governa para que você aprenda a se governar. A relação de Deus conosco é pelo Espírito. Então, o que Ele faz no nosso espírito? Ele nos aviva. Ele traz vida ao nosso espírito. Você se torna uma pessoa espiritual em Deus. Você alcança as regiões celestes. Você alcança o trono de Deus, a graça de Deus. Você alcança o coração de Deus. Com isso, Ele vai começar a ensinar a você princípios poderosos para que você, através do Espírito Santo, para que o Espírito Santo governe o seu espírito e o seu espírito governe o seu corpo, governe a sua vida. Mas não é você que está governando, são os princípios ensinados, entranhados, fundamentados, fazendo você ter uma conexão com o céu. E aí você passa a ter autocontrole. A vontade de pecar passa, a vontade de se prostituir passa, a vontade de se drogar passa, a vontade de beber passa, a vontade de praticar seus vícios passa, a vontade, os pensamentos impuros passam, porque o Espírito de Deus está te ensinando a ter domínio próprio, autogoverno, autocontrole. Deus criou o homem, deu a ele a capacidade que não foi dada a nenhum ser. Qual é essa capacidade? Capacidade de raciocinar para poder decidir. Nós somos os únicos a sermos criados por Deus, não animais irracionais. Nós somos criaturas, filhos de Deus. Nós somos criados para pensar, raciocinar e assim produzir e assim agir de acordo com aquilo que pensamos. Os animais não conseguem. Eles têm os seus instintos. Se eles querem fazer algo, eles fazem. Eles não têm esse domínio, eles não têm esse governo. Nós temos esse governo. Nós somos criados com essa capacidade de pensar. Por isso não venha com essa, eu fiz sem pensar. Fez pensando sim. Porque as suas ações são frutos dos seus pensamentos. Ah não, o diabo plantou. Não, você pensou. Ele pode até ter plantado, mas você cuidou da semente. Você regou a semente e ela deu fruto. Você colheu o fruto da semente do diabo. Uma definição que desde a adolescência eu ouço. É muito fácil. Quando um passarinho vem na sua cabeça, você faz? Outra coisa é o passarinho vir e conseguir fazer ninho na sua cabeça. Você já viu alguém andando na rua com um ninho de passarinho na cabeça? Porque a pessoa tem... Sai pra lá, menino. Agora, quando a pessoa chega ao ponto de deixar o passarinho fazer ninho na sua cabeça, é porque ela é passiva demais.
Então, queridos, não venha com essa, eu fiz sem pensar. Você fez pensando. Você desonrou pensando. Você falou mal pensando em falar. Não vem com essa. Por isso que o Espírito Santo, ele quer avivar o nosso espírito. Ele quer implementar em nós o fruto do Espírito. E como uma parte desse fruto é o domínio próprio, o autogoverno. O domínio próprio. O homem pensa, raciocina e assim decide. Isso fala do autocontrole. Às vezes nos deixamos ser governados, manipulados pelas pressões, pela moda, pela mídia, pela modernidade, pelo dinheiro e por tantas outras coisas. Por vezes também nos deixamos levar pelas nossas emoções e também dizemos frases como: faço o que o meu coração manda, ele que me governa. Não liga para que alguém fale, faça o que você sentir vontade de fazer. Se te faz feliz, faça. Pensamento das trevas. Você está dando o controle da sua alma para Satanás, para ele fazer o que bem quiser com você. Agora, uma pessoa que tem o autocontrole, uma pessoa que é controlada pelo reino de Deus, e ela consegue ter o domínio próprio, ela vai fazer o que o Senhor ama. Ela vai fazer o que satisfaz o coração de Deus. Ela vai pensar os pensamentos de Deus. Ela vai sentir os sentimentos de Deus. Porque ela tem o autocontrole. Ela mortifica a sua carne. Contudo, exercer o domínio próprio não é satisfazer a nossa própria vontade ou a vontade dos outros, mas sim tomar uma decisão de conhecer a Deus e obedecê-lo, se submetendo em amor em cada atitude que você tomar. Autocontrole, princípio do autocontrole. Amém ou não amém? Princípio da individualidade. Quinto. Você vai entender. Individualidade? Como assim? Princípio da individualidade. Romanos capítulo 12, verso de número 4. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, contanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Verso 6. Tendo, porém, diferentes dons, seguindo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Há uma diferença entre individualismo e individualidade. Fala comigo, individualismo e individualidade. No individualismo, a pessoa, a sua personalidade é doentia. Ela está firmada na incapacidade de aprender com os outros. Ela se coloca num lugar só, de solidão. Ela tem dificuldade de aprender com os outros. Ela tem dificuldade em ser solidária. Ela tem o desejo de atender em primeiro lugar os seus interesses e em último lugar o interesse dos outros. Uma pessoa que anda no individualismo, ela pensa em si só. Ponto. Não interessa a igreja, não interessa trabalho, não interessa as pessoas ao meu redor. Eu faço por mim mesmo e ponto. Agora, a individualidade, por sua vez, está firmada na segurança, na determinação, na capacidade de escolha. E, portanto, é uma característica muito saudável da personalidade. É uma pessoa que tem segurança naquilo que ela é, segurança nos seus dons, segurança naquilo que Deus a chamou para fazer. Ela tem uma identidade no céu e ela usa essa identidade não para o seu benefício, mas ela usa essa identidade para alcançar outros. Em primeiro lugar, uma pessoa que é regida pelo princípio da individualidade, ela tem características poderosas, diferentes uma das outras. Ninguém aqui é igual a ninguém. Ninguém aqui é igual a ninguém.
E isso é maravilhoso, porque o corpo de Cristo é exatamente assim. Cada um é um membro específico do corpo. Mas cada um precisa entender que a sua diferença, que as suas qualidades diferentes, que são diferentes umas das outras, elas precisam convergir para um bem comum. Quando a Bíblia fala que Deus confiou, que o Pai confiou uns a apóstolos, uns a profetas, outros a mestres e assim sucessivamente, Ele está dizendo que é para um fim proveitoso. Os dons é para um fim proveitoso. Então nada que temos, nada que somos, por mais diferente que sejamos um dos outros, nada é para nós, tudo é para o reino. Então o princípio da individualidade é você entender quem você é. Quem você é em Deus, o que você carrega em Deus, e é pegar isso tudo e usar a favor do reino, a favor da glória de Deus. É ter uma identidade, e a identidade fala de características específicas de cada indivíduo, que cada indivíduo tem. Cada um tem uma identidade, cada um tem uma digital, faz assim. Cada um tem a sua digital, cada um tem a sua identidade no reino. E por isso que Deus pega essa sua identidade, essa sua capacidade, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que Ele confiou para você, não para que você se use de forma no individualismo, mas que você use isso de forma abençoada no reino, como o corpo de Cristo. O dedinho fazendo o papel do dedinho, a mão fazendo o papel da mão, o pé fazendo o papel do pé, o pulmão fazendo o papel do pulmão, e assim sucessivamente, porque cada membro é importante no corpo. Não importa o que você faça, não importa o que você saiba, não importa o que você tem, Deus te deu para um fim proveitoso. Deus te deu para que seja usado no corpo dele, no corpo de Cristo. Olha que tremendo isso. O indivíduo invariavelmente apresenta fraquezas. Quem é fraco aí, diga amém. Quem é fraco, diga amém. Vou falar, gente. Porque o Senhor aperfeiçoou o seu poder na... Quem é fraco aí, diga amém. Nós somos fracos, queridos. E sozinhos nós vamos apresentar essas fraquezas. Não tem jeito. Quando a gente lida com a nossa vida no individualismo, nós vamos apresentar fraquezas. Mas o corpo, quando trabalha de maneira coletiva, ele cura cada membro, para que cada membro se fortaleça. Se você anda sozinho, você vai apresentar fraquezas e você não será curado. Agora, se você anda no coletivo, se você anda no corpo, o mais fraco que você possa apresentar naquele momento, o corpo trabalha para que você se fortaleça. Se está doente, todo o corpo sente. Mas se está doente, todo o corpo trabalha para aquele órgão se recuperar o máximo possível. Princípio da individualidade. Aleluia. O último, princípio da aliança. 1 Coríntios 11, 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Um dos fundamentos do reino mais poderosos é o princípio da aliança. A Bíblia, ela nos fala de várias alianças que Deus estabeleceu com o homem. Uma aliança com Noé. Logo depois do dilúvio, ele e toda a sua família saem da arca. E a primeira coisa que Noé faz é estabelecer um altar. E Deus fala com Noé, estabelecendo uma aliança com Noé, que não destruiria a terra mais com água. E como símbolo da aliança, ele coloca um arco colorido nos céus, representando a aliança. Todas as vezes que você vê esse arco colorido, o arco-íris, todas as vezes que você vê, você estará lembrando da aliança que Deus fez com Noé. É uma aliança para nós também. A aliança com Abraão. Abraão creu no Senhor e foi imputado por justiça. Então o Senhor estabeleceu com ele uma aliança.
de dar a ele e os seus descendentes uma terra e uma nova identidade, de Abrão para Abraão. A aliança com a humanidade, Deus estabeleceu como aliança o próprio Jesus. Podemos ver essa condição na reconciliação do homem com Deus. É o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E por conta disso, todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Deus fez uma aliança com você, comigo, através de Jesus. O princípio da aliança. Porque quem não crer será condenado. Porque a aliança pressupõe a aceitação das duas partes. Deus fez uma aliança com o homem. Eu envio Jesus como essa aliança. Mas cabe ao homem também ter uma aliança para com Deus, para que esta aliança se torne efeito. Deus estabeleceu uma aliança de reconciliação, de restauração através de seu Filho Jesus. Mas nós, como filhos de Deus, nós precisamos tomar essa aliança e dizer: eu aceito. Como legítimo esposo, como igreja ataviada, noiva maravilhosa. Eu aceito. Então, todos os direitos e deveres dessa aliança se cumprirão no nosso relacionamento com Deus. Agora, se eu não recebo Jesus, se eu não creio em Jesus, ou seja, se eu não aceito a aliança, eu não tenho aliança com Deus. E se eu não tenho aliança com Deus, eu não tenho os benefícios da aliança. Eu não tenho as benesses da aliança. Não adianta você bater o pé: Deus, por favor, me leva. Se você não aceitar a aliança representada por Jesus. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem vida eterna. Por quê? Aceitou a aliança. E se você aceita a aliança, você está dizendo para Jesus, para Deus: Deus, eu também tenho uma aliança contigo. Deus propõe aliança, mas quem não aceitar essa aliança não pode se beneficiar do compromisso da salvação, pois não aceitou o pacto da salvação. Toda aliança tem direitos e deveres, e para sermos pessoas de aliança, temos que cumprir a nossa parte. Na busca a Ele, na comunhão com Ele, na adoração, na oração, na meditação da palavra, na comunhão com os irmãos. Vivendo os princípios eternos de Deus. Uma vida fundamentada nesses princípios, queridos, é uma vida transformada. Se você quer ter uma vida transformada, se você quer ter uma vida realmente diferente daquilo que você tem vivido hoje, fundamente a sua vida nesses princípios. E aqui são alguns. Existem outros tantos. Eu só separei esses. Mas que esses princípios tomem o teu coração, fundamente a sua vida, a sua fé, para que você se torne uma nova criatura nele. Se você quer ser fundamentado nesses princípios, fique de pé e vamos orar. Se você sente no teu espírito: hoje eu vou fazer isso, não fique preocupado com a hora não, porque a hora é o de menos, para quem quer ser fundamentado em Jesus. Se você sente que você precisa ser fundamentado nesses princípios: pastor, eu tenho assim uma comunhão com Deus, eu amo Jesus, eu sou fiel a Jesus, mas hoje eu entendi que eu preciso de mais fundamento, eu preciso de mais profundidade. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Você vai dobrar os seus joelhos aqui no altar, não diante de mim, mas diante do Senhor. Nós vamos orar juntos. Se você puder se ajoelhar, você pode se ajoelhar, se puder. O restante da igreja, feche seus olhos.
como eu falei no começo, para que esses fundamentos possam ser aprofundados em você, para que esses fundamentos sejam bem construídos, você precisa ter um encontro com Jesus, você precisa ter um encontro com a sua palavra, um encontro com a sua presença. Este encontro trará uma marca, este encontro trará algo novo no teu espírito, e a partir de então, esses princípios começarão a sendo aprofundados. Você começará a entender coisas que você não entendia. Você começará a perceber coisas que você não percebia. Porque Jesus começará a te ensinar coisas poderosas. E você vai passar a ser governado não pelas suas próprias vontades, não pelos seus próprios desejos, mas você começará a ser governado pela vontade do Rei, pela vontade do Senhor. Toda a igreja feche seus olhos. Em nome de Jesus. Você em casa, que você sente esse desejo também, curve aí, dobre os seus joelhos na sua casa, dobre os seus joelhos aí na sua poltrona, na sua cama. Se você sente que você precisa de fato de se aprofundar, de haver um aprofundamento do reino de Deus, dos princípios eternos, dobre os seus joelhos, se humilhe diante da presença de Deus, quebrante o teu coração. E eu tenho certeza de que o Senhor encontrará teu coração e marcará a tua alma, marcará a tua vida. E você sairá nessa noite de maneira completamente diferente. Pai, no nome de Jesus, Deus, nós declaramos, nós clamamos o Teu Espírito, nós clamamos para que o Senhor, ó Pai, nos ajude, para que possamos nessa noite preparar o terreno do nosso coração, o terreno da nossa vida, como nós preparamos naturalmente um terreno para construir, cavamos valas, cavamos ali as sapatas, as vigas, os vigamentos, para que essa estrutura suporte uma construção. Nessa noite, ó Pai, nós queremos preparar o nosso coração, preparar, ó Pai, a terra da nossa vida, cavando também valas, cavando também sapatas, fundamentos, para que estes fundamentos sejam aprofundados e para que assim o Teu reino seja estabelecido no meu coração, no nosso coração. Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a fundamentar a nossa vida em Ti, a fundamentar a nossa vida na Sua vontade, nos princípios eternos, no princípio da mordomia, no princípio da soberania de Deus, no princípio, Senhor Deus, eterno do Senhor na nossa vida, no princípio, Senhor Jesus, do caráter, no princípio, Senhor Jesus, da mordomia, Deus, no princípio da semeadura, entendendo que o Teu reino é abrangente, o Teu reino é profundo, o Teu reino é maior, o Teu reino é poderoso, e mesmo que nós não consigamos vê-lo, mesmo que Ele não venha com visível aparência, mas o Teu reino se manifesta dentro de nós e através de nós. Pai, em o nome de Jesus Cristo, derrama da Tua graça sobre nós, derrama do Teu privilégio sobre nós, do Teu favor sobre nós, para que possamos entender, ó Pai, que o nosso coração precisa ser fundamentado em Ti, precisa ser fundamentado nas Escrituras, na vontade eterna do Senhor. Pai, o nome de Jesus, ajude os meus irmãos aqui nessa noite, ó Pai, ajude-os, ó Pai, a fundamentarem os vossos corações no Senhor. Que eles saiam aqui desse lugar com a certeza de que eles são preciosos, são filhos amados, são filhos, ó Pai, que estarão revelando a vontade do Pai aqui na terra. Em o nome de Jesus, as pessoas que estão nas nossas casas, as pessoas que estão aí, Senhor Deus, nos vendo, as pessoas que estão cultuando, ó Pai, juntamente conosco nessa noite, Pai, no nome de Jesus, sejam alcançadas também, Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor toque o coração dessas pessoas, toque, ó Pai, o coração delas, que elas fundamentem o coração delas no Senhor, não na doutrina humana, não na sabedoria humana, não na vontade carnal, mas na vontade do Senhor, nos princípios eternos, que mudarão a nossa vida de patamar, que mudarão a nossa vida, Pai, de dimensão, em o nome de Jesus, aquilo que
plantarmos, colheremos. Pai, nós temos a certeza nessa noite que se abrirmos o nosso coração, prepararmos a terra do nosso coração e plantarmos os princípios eternos do Senhor, Pai, uma grande obra será construída, uma grande obra será erguida em nós, porque nós cremos que tudo vem de Ti, tudo é para Ti e tudo volta para Ti, Deus, no nome de Jesus, Pai. Deus, que esse entendimento esteja no nosso coração, enraizado no nosso coração, sejamos transformados, ó Pai, sejamos impactados, tocados pelo Teu Espírito, em o nome de Jesus Cristo, Pai, no nome do Senhor, Deus, em o nome de Jesus. Pai, abençoa esses homens, essas mulheres, e que o Teu Espírito, ó Pai, ajude-os a serem fundamentados no Senhor, fundamentados no reino, fundamentados em Ti, em o nome de Jesus Cristo, Pai, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode se colocar de pé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar. Aleluia. Em nome de Jesus. Que a nossa vida seja firmada em Jesus, seja firmada no Senhor. Repita comigo nessa noite: Pai, em o nome de Jesus, eu abro o meu coração para que haja firmamentos, para que haja profundidade dos Teus princípios no meu ser, para que eu represente o Teu reino, represente a Tua vontade, não a minha vontade, não os meus desejos, não as minhas paixões, não a minha vida corrupta, mas uma vida de santidade, uma vida, Senhor Deus, fundamentada no fruto do Espírito, produzindo o fruto do Espírito. Em nome de Jesus, nessa noite, eu declaro que a terra do meu coração pertence ao Senhor, o fiel construtor, que irá levantar uma grande obra na minha vida, e ela não só tocará a mim, mas tocará as pessoas que estão ao meu redor, em o nome de Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado.